Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje, no Dia do Escritor, estamos recebendo os escritores montenegrinos Pedro Stil e Karina Luft. E você pode participar, fazer perguntas de duas formas, através da fanpage do Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo nosso WhatsApp, cujo número é 998-2403-24, repetindo, 998-2403-24. Primeiras damas, né? Boa noite, Karina. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Tava com saudade de ti, né? Nós tínhamos também. aqueles programas que nós apresentávamos em outras eras, Verdade, né? outras épocas. Bom te ver de novo. Verdade. Estou super feliz, fiquei super feliz com o convite, agradeço. E até para compartilhar esse momento com o Pedro aí, muito bom. Legal. Pedro Stil, muito boa noite. Boa noite, boa Também noite a estava com todos. saudade de ti. Karina, Leandro, aí, telespectadores. tá? A saudade é recíproca, né, tu sabe? Apesar dos nossos encontros esporádicos no café comercial, né? Lá que a gente se encontra. É sempre muito importante, sempre muito saboroso, né? Sempre falar de muito literatura, gostoso né? estar aqui com a Karina, contigo, com os telespectadores, conversando sobre aquilo que a gente gosta de fazer, né? É verdade. Ô, Karina, olha aqui, ó. Uma frase do Caio Fernando Abreu. Opa, O escritor é uma das criaturas mais neuróticas que existem. Ele não sabe viver ao vivo, ele vive através de reflexos, espelhos, imagens e palavras. O não real, o não palpável. Você me dizia, que diferença entre você e um livro seu? Eu não sou o que escrevo, ou sim, mas de muitos jeitos, alguns estranhos. Adoro. É isso mesmo? É isso mesmo, eu concordo. E eu adoro o Caio, em especial essa citação dele. E eu acho que sim, eu acho que somos um pouco tudo e nada do que escrevemos. Eu acho que em alguns momentos somos tudo, né, de uma maneira velada estamos nos expondo. Em alguns momentos não somos aquilo ali, nós estamos assumindo uma personagem, né? A gente está vivendo a vida de alguém através daquela personagem, ou através daquela escrita. E às vezes tem um pouco das duas coisas. Pelo menos para mim é assim. E eu acho que somos sim reflexos, somos emoções, somos um pouco de espelhos, ou nos vemos, né? Fizemos esse exercício diante do espelho. Eu pelo menos converso comigo mesma diante do espelho, né? Ô Pedro, nós já conversamos várias vezes sobre o teu mais recente livro, né? Que era Uma Vez em Dezembro, né? Que eu devorei, a gente conversou muito sobre isso, eu tive muitas perguntas, inquietações mesmo como leitor. E uma das coisas que eu fiquei assim fascinado, porque outros vários livros que eu li na vida, eu não tive esse contato de ter o escritor para perguntar, para conversar, enfim, tomando café, tomando uma água. Sim. Então, várias vezes eu já te perguntei, te questionei sobre aqueles meninos, o quanto eles tinham de Pedro Stil ali, o quanto eles eram personagens ficcionais e o que eles tinham, um pouco do Pedro, uma marca de quem está escrevendo, de quem está dando forma àqueles personagens. Não tem como, Leandro, o autor, o escritor, criar personagens que não tenham nuances da sua personalidade. Não tem como, né? Claro, por mais voyeur que tu seja como escritor, né? Porque tu vai pegar nuances de personalidade das pessoas para montar personagens, né? E é claro que os meus meninos do Era Uma Vez em Dezembro, que é um livro que conta uma época muito real. Então, os meus outros meninos, apesar de eles terem também pedaços e traços do Pedro, mas eles têm exatamente o que eles foram também na época, muito, muito, né? Então eu não vejo como fugir disso. Nós somos o que escrevemos, ou não somos, né? Nós usamos as nossas personas, como diz a Camille Paglia, né? Todo mundo veste máscaras para viver em sociedade. É natural, o Freud disse isso, não tem como viver em sociedade se tu não te mascarar um pouquinho, né? Porque tu não vai dizer tudo que tu pensa e fazer tudo que tu deseja. Os desejos são essas armas apontadas, né? Tu tá sempre pronto para fazer fluir todos esses hormônios que te chamam, Instintos. né? E instintos, né? Então, e o escritor é isso, o escritor vai fazer esse papel. Porque ele tem essa vazão, ele tem essa possibilidade de fazer essas coisas que ele gostaria talvez muito de fazer na realidade, mas ele não pode, né? Mas em literatura tu pode. Em literatura tu pode, e tu vai fazer, tu vai colocar tua alma, tu vai colocar teu sentimento. Eu estou em todos os meus personagens, nos femininos, nos masculinos, nos transviados,
Eu estou em todos eles. Karina, como é que é escrever em um país em que se lê tão pouco? Olha, Leandro, tu sabe que tem dias que eu acho isso um pouco frustrante, assim, né? Eu acho que depende também muito do meu estado de humor e de espírito. Quando eu estou num momento mais depressivo, digamos assim, eu me frustro um pouco, porque, na verdade, eu tenho uma expectativa maior, às vezes, né, de atingir mais leitores, né, e isso não acontece, mas isso não acontece naturalmente, quer dizer, é um processo lento. E o meu editor disse outro dia para mim, ele disse, Karina, isso é um trabalho de formiguinha. Realmente é um trabalho de formiguinha, né? Tu vai colocando, trazendo de pedacinho em pedacinho, quer dizer, tu vai conquistando um, tu vai conquistando o outro, quer dizer, tu até consegue, eu até acho que a gente aqui tem um bom alcance, uma boa abrangência, acho que a gente chegou num patamar muito legal, muito difícil de conseguir. Mas ainda assim eu acho frustrante e desestimulante. Eu acho que o que me faz manter na literatura e na escrita é justamente esse desejo de me salvar, de aliviar minha alma, minha inquietação como um exercício meu, entende? Porque se fosse algo comercial, digamos assim, na expectativa de dar para receber algo em troca, eu acho que eu seria mais infeliz, assim, seria mais complicado, porque... E eu acho, embora alguns dados estatísticos mostrem que tem aumentado o número de vendas de livros, que a gente tem um alcance maior de leitores e tudo mais, eu não vejo isso na prática, eu não vejo isso fisicamente. E eu observo muito isso quando eu estou no aeroporto, na rodoviária, no ônibus do meu trabalho indo para Braskem, eu dentro do ônibus sou a única que está lendo um livro, a única, entende? As pessoas estão ao celular, ou estão dormindo, ou estão tomando chimarrão e conversando. No aeroporto, esses tempos, na sala de embarque, me chamou a atenção. Quantas pessoas tinha ali? Talvez umas 80, era eu e mais uma que estávamos com um livro, né? Então, quando eu começo a ver esta realidade, que é a realidade que se configura diante de mim, eu me frustro um pouco, né? Tu achas, Pedro, que as pessoas estão lendo mais? Não sei, Leandro. Estatisticamente é difícil, eu não acompanho assim, uma coisa científica para que vá dizer exatamente o que está acontecendo. Mas, assim, naturalmente, os escritores, eles são pretensiosos. E isso é bom, né? A gente quer ter leitor, né? A gente acha que a nossa história é boa, a gente muitas vezes está iludido com isso, né? A gente acha que as pessoas vão ler, vão se apaixonar pelo livro, tanto eu me apaixonei quando o escrevi. E isto é... E nós temos um problema moderno, que é o problema do tempo. Nós não estamos sabendo administrar o tempo. Nós temos tantas coisas para fazer no pouco tempo que nós estamos alerta, nós estamos dormindo. Se nós olhar, por exemplo, eu estou lendo um livro muito bacana agora sobre o Homo sapiens e a formação da psicologia humana no tempo do caçador-coletor, e que ele foi, milhões de anos ele foi aquilo. Aquilo moldou a personalidade dele e moldou a psicologia dele. E hoje, nos 200 ou 300 anos de Revolução Industrial que nós estamos vivendo, nós somos completamente diferentes deles nesse sentido. Mas é o mesmo cérebro, é a mesma psicologia, são as mesmas angústias há milênios, o medo da morte, o sexo, a fome, né? Não morrer. E nós estamos vivendo agora com pouco tempo e com as mesmas angústias. O caçador-coletor caçava, coletava, comia e passava o resto do dia na boa. Na boa. E quantas coisas ele tinha? Ele tinha um tacape, ele tinha uma coisa nos pés, e ele tinha um manto sobre ele, um arco e uma flecha. Uma pele para se aquecer. Isso, e com aquilo ele viajava o quadrante que ele ocupava do espaço, e era tudo que ele tinha que se preocupar. Pega uma criança hoje, quantos brinquedos ela tem? Pega uma dona de casa, quantas coisas ela tem numa cozinha? São milhares de coisas a mais do que tinha um caçador-coletor, cuja psicologia é a nossa psicologia. Então, ele tinha tempo e ele tinha poucas coisas. Ele sabia lidar com aquilo. E ele moldou uma personalidade baseado naquilo. E nós, com aquela personalidade das poucas coisas, nós temos muitas coisas. Com aquela personalidade do muito tempo, nós temos pouco tempo. E a rede social. E agora nós passamos aqui no segundo turno, tinha dezenas, quiçá centenas de pessoas para se divertir, tomar cerveja, conversar, trocar coisas humanas que também são importantíssimas. Sim. Eu adoro boteco. Também gostamos, Eu também gostamos, eu amo boteco. Eu não sou contra, né? Mas eu preciso achar tempo.
E cada um de nós, para brincar com o imaginário que a literatura nos proporciona, e eu não vou tirar nunca a importância da literatura e de todas as outras artes que fazem com que a gente brinque com o imaginário e que nos forma de uma certa maneira também, né? E nós só vamos conseguir mudar se nós mexer com essas coisas que estão aqui dentro, né? Com essas sinapses todas. Mas nós temos que achar tempo. Aí a rede social está aí, a necessidade de relacionamento, estão ali as pessoas se paquerando, né? Tomando cerveja, conversando, ótimo, uma maravilha. Mas nós temos que achar tempo. E nós estamos com a psicologia do velho homem para achar um tempo no novo homem. Está difícil. Posso até fazer uma consideração aqui, eu acho bem pertinente isso que o Pedro falou. Eu li um livro, até me torno repetitiva porque eu falo seguidamente desse livro, mas ele me impressionou bastante, que se chama assim, O que a internet está fazendo com os nossos cérebros, os rasos, de Nicholas Carr, que é um consultor norte-americano. E ele fez uma pesquisa muito interessante com neurocientistas dessa questão orgânica plástica do cérebro. Quer dizer, ele tem um tamanho, quer dizer, ele não evoluiu daquele tempo lá das cavernas em que nós tínhamos poucos afazeres, ele não evoluiu na mesma velocidade que o corpo e tudo mais que está ao nosso alcance. Então, essas inúmeras interferências que chegam com redes sociais e televisão e informações chegando, quer dizer, isso está nos confundindo e está nos deixando mais rasos, né? E realmente está faltando tempo para a gente se dedicar ou se aprofundar naquilo que gostaríamos. Porque a gente precisa estar olhando para todos os lados, né? Porque tu precisa ser social, tu precisa ser profissional, tu precisa ser familiar, quer dizer, tu precisa ser uma série de personagens. E para escrever, tu precisa estar em silêncio e recolhida, e por muito tempo, assim. Eu não consigo escrever em 30 minutos, entende? Eu não consigo. Para eu escrever uma crônica, eu levo uma manhã. Esse negócio de escrever em silêncio é bem interessante, porque isso é a nossa geração, né, Karina? Hoje essa geração mais jovem faz tudo multitelas ao mesmo tempo. Mas eu não sei se tem a mesma qualidade, Leandro. Eu questiono a qualidade. Inclusive, isso o Nicholas Carr fala no próprio livro, né? Dos profissionais rasos que teremos no futuro. Deixa eu só ouvir a Priscila Matias, que está com aquele microfone pronta para falar e eu não dou a palavra para ela. Boa noite, Leandro. Boa noite, Karina. Boa noite, Pedro. Fazendo um gancho com essa relação que vocês fizeram, super interessante com o tempo e o perfil desse leitor de vocês, é exatamente aí que eu quero questioná-los. Na televisão, a gente está vivendo uma era muito efêmera. As pessoas não têm mais paciência para assistir conteúdos de longa duração, então é por isso que a TV vem se modificando e muito em função da internet, como a Karina falou. Em relação ao leitor de vocês, qual é o perfil deste leitor hoje? 2, na hora que vocês vão pensar uma narrativa, isso por algum momento é considerado, pensando de quem vai receber essa obra, no perfil de quem vai ler este livro? Não, posso Por favor, não sei se o Pedro claro. quer começar. Não, pode falar. Eu não. Antes de começar a escrever, eu não penso em quem vai ler. Quer dizer, isso não é um negócio comercial. Eu tenho um público que eu quero atingir. Preciso vender tanto. Isso, eu quero atingir aquele público ali. Não. O meu processo de escrita é um processo criativo em que eu coloco tudo o que vem, ou o que eu sinto, ou o que eu quero dizer naquele momento, né? Se é eu, Karina, numa crônica, que é a minha opinião, ou se é a Karina, escritora, lá o personagem tal, o narrador tal falando. Eu não penso. Tanto que se eu pensasse no público, eu não seria uma escritora, uma romancista do gênero policial, porque a gente sabe que no Brasil não é a preferência do brasileiro, entende? Então, se eu focasse... Então, assim, eu não penso nisso. Mas a questão tamanho é uma coisa que me preocupa, porque já que eu quero que leiam, ou pelo menos gostaria que as pessoas leiam, eu noto que se eu escrever algo muito longo, as pessoas não vão chegar até o final. A menos que eu tenha, assim, referências ou ganchos muito significativos que prendam o leitor. Uma pitada de humor, ou alguma cena de suspense, ou uma cena de luxúria, né? Alguma coisa assim que eu acho que isso é o que ainda prende a expectativa, né? Ainda gera expectativa no leitor. E aproveitando, como eu falei do livro, ele faz uma referência exatamente nisso também, dos textos longos e dos textos curtos, que as pessoas não conseguem mais ler artigos longos, né? Elas abandonam no meio da leitura, no meio do texto elas abandonam. Então eu acho que é uma tendência aí, né? Nós estamos assim com várias
várias variáveis, eu ia dizer. Várias Vários problemas que a nossa geração, e a geração, que a minha já está indo, mas as que vêm vindo, vão ter que resolver. E o efêmero é um. O efêmero, ele tá em tudo. Aí entra o... Como é que o cara que escreveu A Sociedade Líquida lá, o Bauman. Bauman, né? Então, já temos um filósofo, mas ele era um senhor já, né? Ele praticamente não viveu propriamente o que é líquido hoje, né? O efêmero, ele é um problema sério. Ele está nas relações, ele está no amor, ele está nas relações pessoais, ele está nas relações sociais, né? Hoje eu te conheço, amanhã eu te odeio, hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. E isso está muito... Claro que as pessoas sempre mudaram de opiniões sobre outras pessoas, ou sobre as coisas, ou sobre os fatos, ou sobre política, claro, mas a velocidade com que se muda de opinião, sem aprofundamento filosófico, sem a discussão sobre o assunto, né, é um problema que essa geração vai ter que lidar. Claro, os problemas, cada geração teve os seus e teve que lidar com isso, então eles vão ter que lidar. Quanto aos livros escritos para público, eu fiz um livro para um público. Eu fiz Vida Fora da Gangue direcionado para a escola, para adolescente, porque eu queria entrar lá dentro, né? Mas escrevi o Bárbaros no Paraíso, que é um livro super pesado. Entrou também nas escolas, né, razoavelmente, mas não foi um livro direcionado. E esse meu livro, porque tem protagonistas, o Era Uma Vez em Dezembro, porque tem protagonistas adolescentes, ele tem, claro, que ele facilita a interação entre alunos e o livro, né, e alunos e o autor. Mas também não foi escrito com esse motivo. Foi um livro que eu tive que escrever, porque foi uma época muito dura da minha vida e eu tinha que escrever. Eu tinha que escrever. Né? Eu teria sido muito mais duro. Eu teria sido muito mais duro com os meus familiares. Né? Não fui por causa dos freios. Né? Por causa dos freios. Mas Freios assim, literários. os freios pessoais, os freios familiares, os freios. Né? Mas era um livro que eu tinha que escrever. Né? Mas como tem Acaba sendo uma espécie de terapia, no sentido de botar para fora coisas que de alguma forma ou te incomodavam ou te afligiram durante muitos anos? Eu acho assim que tudo que tu escreve são coisas que te afligem. Né? Quando tu descobre um mote, assim, pô, aquilo fica te incomodando, às vezes até numa crônica. Né? Tu tem um tema, aquilo que me aconteceu na praça aquele dia. Eu fiquei ruminando, eu tinha que escrever. Assim, Aí ficou tão bom. Mas eu tinha que escrever. Eu podia ter ficado quieto, como eu recebi vários conselhos para calar a boca. Né? Para quem não sabe, foi um evento de um partido que está sendo criado em Montenegro, e o Pedro foi fotografar e acabou sendo interpelado por isso. Né? Agora mesmo, Aí o Pedro contou o isso. pessoal aqui no segundo turno, eu acho que isso é uma característica do Pedro e ninguém se ofendeu, porque lá foram se ofender, não é? Então, Mas assim, sabe, eu tinha que dizer aquilo. Eu tinha que dizer, aquilo foi mais forte do que eu. E assim é um mote literário quando tu pega uma ideia que tu acha, cara, como eu disse antes, o autor é pretensioso, às vezes tu pega uma ideia e não é aquilo tudo, mas tu acha que é. Né? Tu acha, e aí tu vai levar a tua vida fazendo aquilo que tu acha que é. Sobre essa pretensão do escritor, o Benjamin Franklin, uma outra frase que eu trouxe que eu achei muito importante, interessante, não há maior prazer para o escritor que ver as suas obras respeitosamente citadas por outros ilustres escritores. Então eu pergunto, o que vale mais? Um elogio de muitas pessoas, Karina? Pessoas comuns que gostaram do teu livro, ou de um grande crítico, de um grande escritor que tenha dito, bah, Karina, gostei muito do Fetiche? Ai, Leandro. Sincera. Você sabe que eu sou. Sincera. As duas coisas têm valor. As duas coisas têm valor, porque são duas coisas diferentes, são duas situações diferentes. Eu confesso que eu fico muito feliz, às vezes, aí pegando como exemplo uma publicação no Facebook, tá? Aí agora vamos falar de números. Às vezes tem um alcance pequeno, são poucas curtidas, mas eu olho, tem algumas 5 ou 6 pessoas ali que são tão importantes para mim no seu conhecer ou no seu desenvolvimento intelectual, que quando eu vejo eu penso assim, puxa, que legal, tal pessoa curtiu isso. Quer dizer, naquele momento, naquela escrita, tem muito mais valor do que se outras 500 tivessem curtido. Né? Mas a outra variável também é verdadeira, entende? Daqui a pouco nenhum crítico vai falar absolutamente nada do livro, nem de bem nem de mal, vai ignorar. Mas eu tenho inúmeros leitores e um alcance grande, e as pessoas me param na rua, ou as pessoas me mandam um messenger,
né? Uma pessoa lá do Nordeste, sabe, de um outro lugar. Olha, eu li o Fetiche, eu li o Verne, que legal, gostei muito. Pronto, é o suficiente. Né? Eu imagino que com o Pedro deve ser desse jeito também. Quer dizer, é o suficiente. É uma sensação de satisfação. Nós temos aqui 2 escritores que já foram finalistas do Prêmio Açorianos, que é talvez a mais importante distinção da literatura gaúcha. Então não é pouca coisa. Mas aí eu devolvo então a pergunta para ti, Pedro. O que tem mais valor, por exemplo? Ou qual é a diferença de sentimento de uma indicação e um reconhecimento? Finalista do Prêmio Açorianos, e lá o Leandro, ou mais 5, ou 6, ou 10 pessoas te pararem num dia andando no café ou na rua para dizer que gostaram do teu livro e realmente comentando aspectos que provaram que realmente leram e gostaram. Eu vou entrar no barco da Karina. Eu acho que são idênticas. São idênticas, né? Duas, né? Como não existe nada igual no mundo, elas são idênticas. Certo. Né? O Rubem Fonseca acho que é o Rubem Fonseca que tem um conto muito interessante em que um crítico literário desmancha o livro do personagem, né? O conto. Né? O personagem é um escritor, escreve um conto, e aí o crítico literário desmancha o conto que o personagem escreveu. E o personagem diz que ele sai no jornal, né? E magoa, porque a crítica é destrutiva, magoa o cara. Né? E aí ele diz assim para ele próprio e para os amigos, né? Não, mas é que o jornal só serve mesmo para embrulhar peixe. Né? Mas é a mágoa, porque a vaidade, nós somos todos vaidosos, nós queremos participar do mundo. Sabe, nós queremos participar da vida das pessoas. Todo mundo quer ser aceito, né? Quer ser aceito e tu quer participar da vida das pessoas. Então, quando tu escreve, tu sabe, ou tu acredita, que a literatura é uma coisa importante, senão tu não escreveria. Então, se o leitor, qualquer leitor, se dedicou horas, né, para dissecar aquilo tudo que tu levou meses, anos, compondo e pensando e repensando e reescrevendo e passando noites insones pensando naquilo, né, e aí o cara foi lá e te valorizou. Então, tu é da turma, sabe? Tu é da turma do imaginário dele, tu é da turma da cabeça dele. Eu já recebi elogios assim de pessoas que eu nunca pensei que lessem um livro. E leram aquele livro e me falaram, assim, dentro da simplicidade deles, assim, elogios que eu não recebi. E que se eu recebi de pessoas muito capazes, muito literariamente capazes, né, às vezes não é tão... Mas eu acho que são todos importantes. Nós estamos aí para colocar o livro no mundo. Então nós queremos que todos os que tenham acesso gostem daquilo que a gente escreve. Né, tu não quer ser um patinho feio, tu quer que o teu livro seja um patinho bonito. Né? Mas é claro que a crítica nós temos um problema na cidade, nós não temos crítica literária. Nós tínhamos que ter crítica no sentido de apontar defeito, de apontar erro. Como se faz nas oficinas literárias, Isso. Não é? A professora lá de São João Batista, que trabalhou meu livro... Uma não. Alma. Da Alma, né, um pouco antes de eu fazer, ela trabalhou o livro, mas um pouco antes de eu fazer a palestra, nós nos reunimos e ela disse, teu livro tem esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito. A primeira edição. Né, encheu o livro de defeito, no bom sentido. Daí, quando esgotou aquela edição, fui lá e fiz outra, arrumei todos os defeitos que ela tinha apontado. Né. E ela fez um trabalho muito bom para mim, ela fez um trabalho de crítica literária, um trabalho que eu não tenho. E isso é fantástico, né? Eu acho isso muito bom. Eu gosto bastante e eu acho... Cada vez que isso acontece, a gente dá um salto, né? É o exercício da humildade que serve para qualquer pessoa, em qualquer situação da vida, né? É. Quer dizer, saber receber uma crítica de forma humilde e melhorar a partir disso, só faz bem, né? Só faz bem. Sim, faz bem É que para a gente ti, tem faz que- bem para a obra. É que a gente Claro. tem que aprender também a filtrar a crítica, né? Porque tem a crítica... Daquele que vai... verdadeira. Exato, a verdadeira. Eu costumo ver a fonte, né? Bom, é um intelectual, é um professor, é uma pessoa com um nível superior do que o meu literário. E ele vem e me diz, olha, Karina, quem sabe vamos melhorar isso aqui, tu vê, esse personagem não está legal. Eu acho isso fantástico. Agora, é diferente de quando vem uma pessoa que não tem muito conhecimento e esculhamba aquilo ali, entendeu? Aí é diferente. Aí, para mim, isso não é crítica, né? Isso aí é uma grosseria. Hoje tem muita gente que escreve, ao contrário de, sei lá, 20, 30 anos atrás, hoje é relativamente fácil escrever e publicar um livro. Então, por exemplo, se a gente pegar Montenegro, né, tem vários escritores ou autodenominados escritores. Isso é ruim, Karina? Tem muita gente que não teria condições e acaba escrevendo um livro,
ou o próprio mercado, digamos assim, as pessoas se encarregam de destacar realmente quem tem talento e quem não tem? Eu não acho ruim, assim, eu não acho ruim. Eu acho que todo mundo tem o direito e se gosta, e se aquilo faz bem, tem que ir em frente para qualquer situação. Até porque o próprio mercado dirá, né? É porque a gente tem o escritor e o produtor de textos. Quer dizer, tem muita gente que escreve textos. Não faz literatura, porque fazer literatura é um negócio muito difícil. Eu mesma, às vezes, me questiono até que ponto eu sou uma escritora, eu não sou apenas uma produtora de textos, entende? Até em que nível, em que patamar eu estou para ser considerada uma escritora? Será que sou realmente uma escritora? Quer dizer, eu não me vejo assim, porque se eu me comparar com os escritores que eu considero as minhas referências, eu estou muito distante deles. Eu sou uma pessoa que escreve, né? Então, eu acho que a gente tem a pessoa que escreve, o produtor de texto, o escritor, o escritorzinho, o escritor, né? Nós temos aí várias classificações aí dentro, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Acho positivo todo mundo se expressar e o mercado vai dizer, como diz o meu editor, a prateleira vai te dizer. A prateleira vai te dizer, entendeu? Porque o boca a boca vai levando, né? Eu li o livro do fulano, gostei, passa. Quando tu vê, tu vai indo. Concordas, Pedro? Existe uma espécie de seleção natural que naturalmente os mais aceitos, para não dizer os mais fortes, como Darwin, sobrevivem? Não, claro que existe uma seleção natural, né? A gente tem que partir do princípio que escrever é muito difícil. Muito difícil. Ter literatura, né? Muito difícil, muito difícil. Quantos poetas deu Itabira para o mundo? Itabira só deu o Carlos Drummond de Andrade. Uma sociedade gerar um grande escritor é muito difícil. Mas é claro que a liberdade de expressão e as facilidades tecnológicas que hoje existem, então eu vou lá e publico. Eu mesmo, meu Deus, eu renego coisas que eu escrevi, eu enterro. Eu dou graças a Deus que não existe mais. Eu enterro, porque eu era muito jovem, eu era muito burro, a minha vaidade era maior que o meu esforço. Aí outra coisa, né? Trabalho. O Ezra Pound, que é um escritor inglês, acho que é inglês, ele coloca isso, as pessoas não querem entrar dentro do ácido do trabalho. Os escritores. Eles acham que eles têm uma ideia, vão lá, colocam no papel, publicam, imprimem um livro e está pronto. Isso não é erva daninha, que dá, todo dia tu vai lá capina, dá de novo, tu vai lá capina, dá de novo. Isso é muito difícil tu fazer uma coisa bem feita. Muito difícil. Por isso, como diz a Karina, o mercado vai se encarregar de varrer para o lado e deixar só aquilo que realmente tem valor. A gente tem que se esforçar ao máximo. E por isso eu louvo sempre quem estuda. Ela fez curso, eu fiz curso. Outros fazem curso, outros não fazem. Eles acham que eles têm um dom divino. Ninguém tem. Né? Muitas pessoas têm muitos talentos. Né? Chopin tocava piano em tenra idade, tudo bem. Mas assim, são as exceções da regra. A maioria dos grandes escritores teve que aprender. Técnica se aprende. Não é um processo Chico Xavier que baixa a entidade lá e sai escrevendo. Existe técnica. E uma boa ideia. Se tu tiver uma boa ideia, técnica, né? E uma mão boa para criar personagem, para criar cena, para fazer cinema, porque livro, quando tu está lendo, tu está imaginando. Está imaginando a cena, tu está fazendo cinema. Perguntinha rápida que tu disseste aqui, que hoje renega algumas coisas que escreveu e tal. O amadurecimento, para não dizer o envelhecimento, coloca mais freios? Ele te torna seletivo contigo mesmo. Eu acho isso bom. Porque Mas eu digo, quando o Pedro tinha 20 anos menos, ou 30 anos menos, tinha mais coragem, ou talvez até inconsequência para dizer certas coisas? Sim. A adrenalina, o hormônio, para não dizer outras coisas na televisão. Tudo vai ficando mais calmo. Isso. Sim. Eu acho que quando tu é jovem, tu é mais impulsivo, tu é mais inconsequente. Né? Tu faz coisas que tu, em literatura, hoje não faria mais. Que tu não faz. Né? Mas o lado bom disso, se é que existe, né? Eu acho que o envelhecimento só tem lado ruim, mas o lado bom é que tu fica em cima. Tua autocrítica,
como tu já sabe que o borracha, ou tu pretensiosamente sabe que tu já fez algumas coisas legais, tu não vai fazer depois de velho uma baita de uma merda. Né? Tu vai, Fala a palavra. Escapou. Uma bobagem. Escapou. Então, tu vai ser mais, né, duro contigo mesmo, tu vai ser mais seletivo, tu vai ser mais, menos afoito. A literatura tem uma foiteza, às vezes tu coloca no papel e publica o que tu não deveria publicar. Nós poderíamos conversar mais horas e horas, mas eu preciso encerrar o programa. Então, Pedro, muito obrigado pela participação. Karina, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes, tá bom? Voltarei, é só me convidar. Priscila, boa noite. Boa noite, até semana que vem. A todos que nos acompanham, uma excelente terça-feira, final de terça-feira. Nós voltamos semana que vem com mais um programa Cultura Debate. Até lá.